Boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver, sejam todos bem-vindos. Desejamos a todos, em nome da Casa Edgar Armon, feliz 2022, com bastante saúde, bastante paz, e que possamos estarmos reunidos este ano com bastante alegria e bastante saúde. Então, em nome da Casa Edgar Armon, nós desejamos um feliz 2022. Eu sou a Laudete, voluntária desta casa. Desejamos a todos a paz do Mestre em nossos corações. Então nós vamos assim neste momento serenarmos os nossos corações, deixarmos os nossos pensamentos de preocupações ao colo do nosso Mestre Jesus, e que através deste Mestre que possamos convidar-nos o nosso anjo de guarda, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que aqui possam se fazerem presente, nos trazendo o lenitivo necessário no transcorrer do nosso Evangelho, para que ao sairmos deste ambiente, que possamos estarmos mais fortalecidos, mais amparados e mais sustentados em nome do nosso Pai que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que nós saberemos perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois sabemos que Tu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Então, nesta noite, nós vamos explanarmos o Evangelho sobre o livro dos Espíritos, a primeira parte do capítulo 1, que é designado sobre Deus. Depois nós vamos comentar sobre os atributos da divindade e depois as provas da existência de Deus. Então, a primeira parte do capítulo 1 fala sobre Deus. E o livro dos Espíritos foi divulgado dia 18 de abril de 1857 e codificado pelo nosso grande amigo Hippolyte Léon Denisart Rivail, com o nome de pseudônimo de Allan Kardec. Então, no capítulo 1, Kardec pergunta aos espíritos da verdade o que é Deus. Ele era um pesquisador, ele era um pedagogo, ele era um grande estudioso do comportamento humano. E ele, como ele era um pesquisador, ele queria saber se as pesquisas que ele estava fazendo realmente eram coisas corretas, eram fatos que ele queria saber a verdade. Então, qual que era o procedimento dele? Ele escrevia as perguntas que ele queria entender ou saber ou ter a confiança naquilo que ele achava e sabia que era o correto. Ele mandava para os seus amigos de outros países, de outras religiões, de outras ideologias. Ele fazia a mesma pergunta para pessoas diferentes, países diferentes, para ele ter a certeza daquilo que ele iria estudar. E por incrível que pareça, todas as respostas vinham com o mesmo padrão, com a mesma verdade, com os mesmos conteúdo de explicações. Então, a primeira pergunta de que ele fez, porque ele era uma pessoa cética, ele era uma pessoa assim muito estudioso, mas ele não acreditava em Deus. Então, a primeira pergunta que ele fez a todo esse universo de pesquisadores da época era o que era Deus. E foi dada uma resposta única para ele, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isto lhe trouxe a curiosidade
isso lhe trouxe a ele se debruçar sobre Deus. E daí que ele começou a sentir esta dádiva dentro do seu coração, e aonde que ele desenvolveu todo o seu trabalho, onde que ele desenvolveu todas as suas pesquisas, e ele nos trouxe a codificação de todo o seu estudo sobre esta simples pergunta: o que era Deus para ele? E isso calou no seu coração, e ele desenvolveu todo o seu trabalho em cima dessa pergunta: o que é Deus? E é que nós também perguntamos muitas vezes, né? Deus existe? Não é assim? E sobre essa inteligência suprema é que tocou seu coração para ele também desenvolver essas atribuições da própria divindade que ele queria conhecer. Então, na pergunta que ele fez, a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, ele pergunta a esses seus amigos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Então ele já começou a ter um sentimento muito mais, vamos supor assim, familiar com este Deus Supremo, no qual é a inteligência, causa primária de todas as coisas. Ele foi respondido: não, é um sentimento que lhe falta. À medida que o senso moral se desenvolve nele, no ser humano, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. Quer dizer, ele trouxe a resposta de que Deus é a profundidade de tudo, de todas as coisas que existem no universo, seja na parte material ou na parte espiritual. Então tudo está dentro deste fundamento da inteligência suprema, que é Deus. E ele nos diz ainda: Deus está acima de todas as coisas. Foi o resultado que ele teve dessas perguntas do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Então, dentro dessas atribuições, ele nos traz que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Foi a conclusão de que ele trouxe essa experiência, o que é Deus. Então Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas estas coisas. E dentro do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, se Deus ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, e ele é todo-poderoso dentro da sua justiça e dentro da sua bondade, é algo que nós deveremos de ter, e que ele entendeu também, de que para entender Deus, nós temos que ter o coração puro, temos que ter o coração dentro da pureza inseparável da simplicidade e da humildade. E ele exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, ele mesmo se colocou nessa posição. Como Kardec era um ser que ele não acreditava em Deus, mas lhe veio essa resposta, então, dentro do seu coração, ele entendeu de que através da simplicidade e da humildade é que nós vamos compreender essa grandeza imutável de Deus. E dentro desse parâmetro, Jesus nos trouxe o exemplo da humildade como sendo uma criança. Então, o exemplo de uma criança é o exemplo da humildade de todo esse universo de inteligência que é Deus. Então, se nós olharmos uma criança, nós vamos ver a perfeição de Deus nas suas atitudes, no seu sorriso, não é assim? Na sua bondade, na sua inocência, da sua humildade, porque a criança ela fala aquilo que está dentro do seu coração. Então, dentro da humildade é que nós vamos encontrar Deus.
E se nós temos o contato com a criança, naquele momento nós não vamos pensar em nada que é negativo, não é isso? Nós vamos deixar esse comportamento de egoísmo, de orgulho de lado. Por quê? Porque a criança está representando essa inteligência suprema que é Deus. Então ela nos mostra, ela nos transmite tudo que é de bom, tudo que é de belo, tudo que é alegre. Então Jesus, na sua infinita sabedoria também de Deus, ele nos deu este exemplo de que através da humildade e através também da simplicidade é que nós vamos entender Deus. Mesmo que nós não acreditamos que Ele exista, mas a simplicidade e a humildade irá nos trazer esta resposta, né? Em 1983, os estudiosos descobriram que o universo tem 13 bilhões e 700 mil anos. Então, para nós entendermos o que é Deus, o universo está nos presenteando já 13 bilhões e 700 milhões de anos para nós entendermos o que é Deus no seu imaterial, no imutável, e Ele sendo todo-poderoso, bom e justo. Então, para nós entendermos isto, nós estamos já neste universo de compreensão mais ou menos há 13 bilhões de anos, né? E nisto Jesus nos traz todo esse cabedal de oportunidades para nós termos a essência de Deus que está dentro de nós. E no capítulo 7, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos trouxe também sobre sede perfeitos, porque a perfeição, ela é de Deus, ela não é nossa. E para nós entendermos essa perfeição, nós já passamos e estamos passando por todos esses bilhões de anos para nós entendermos esta perfeição de Deus que está dentro de nós e que ela está sendo desenvolvida, ela está sendo lapidada, ela está sendo aclareada para entendermos este processo de Deus. E no item 2, Kardec nos diz: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, e se fosse dada à criatura ser tão perfeito quanto o Criador, ela se tornaria igual ao Criador, que é inadmissível. Então nós somos criaturas criadas por Deus. Então, se nós somos criados por Deus, Deus está acima de nós, acima das nossas imperfeições. E é através das nossas reencarnações, como Jesus nos deixou, até Jesus, ele se limitou a lhe apresentar um modelo. Ele disse para se esforçarem para alcançar Deus. Quer dizer, Jesus nos trouxe este ensinamento, este caminho, esta oportunidade de entendermos as reencarnações para nós entendermos Deus. E nós somos miniaturas de Deus no universo. Nós somos criaturas que estamos em fase, igual um companheiro nosso nos diz, né? Nós estamos em fase de elaboração de uma forma inacabada de Deus, né? Nós estamos neste processo de sermos ainda inacabados. Então, nós não podemos sermos perfeitos, porque existe este ser que está acima de nós, que no qual nos criou, simples e ignorante, para nós entendermos todo este processo que Ele nos presenteou através da vida, através deste mecanismo que ainda é uma incógnita, como Deus nos processou para estarmos aqui hoje. Então são segredos dele, né? E que no qual Ele nos deu a oportunidade das reencarnações para nós conhecê-lo no seu passo a passo. E dentro todo esse processo nós temos as provas da existência de Deus. Então Deus nos deixou todo o universo, todas as galáxias, todo o território
que nós ainda não conhecemos, para que cada departamento desse, vamos chamá-lo assim, para a evolução individual. Então, dentro dessas provas da existência de Deus, nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo o título: Há muitas moradas na casa do meu Pai. E dentro deste título, no item 2, Kardec nos diz: a casa do Pai é o universo. Só as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, dentro do campo da doutrina espírita, nós vamos entender este processo de que na casa do Pai há muitas moradas e a casa do Pai é o universo. Então, Deus não nos deixou endereço fixo para que nós pudéssemos estarmos ali e aqui seria a nossa permanência eterna. Então, Ele nos deixou o universo, a casa do Pai, para que cada um de nós, através das nossas evoluções, pudéssemos evoluir dentro das suas moradas, no qual nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações. Então, o que são os mundos primitivos? São aqueles mundos que existe a chamada mônada, que é o princípio inteligente do universo. E dentro desse princípio é onde se desenvolve o ser vegetal, o animal, o vegetal animal, o mineral e depois o ser humano, o hominal. Então, cada processo que vai do mineral para o vegetal são bilhões de anos de processo do trabalho do Criador para que pudesse ser desenvolvido o homem na sua inteligência plena. Então, esses mundos foram criados por quem? Por Deus. Como Ele os criou? Ainda é uma incógnita para o ser humano entender este processo. Mas são moradas, igual diz o Evangelho, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nesta morada dos mundos primitivos, é onde que existe o desenvolvimento da vegetação, onde que existe o desenvolvimento do mineral, do vegetal e do animal. Então, ali são processos de energias, são processos do ectoplasma do próprio universo que se desenvolve ali, nestes mundos primitivos, para que haja evolução do ser na sua essência da vida. Depois nós temos os mundos de expiação e de prova, onde que esses mundos, onde que o mal ainda predomina, mas dentro de um conceito já voltado para as mudanças para o bem. Então, são processos que também são processos inconscientes desses seres que estão ali no processo de evolução, onde que eles permanecem, estão também há bilhões de anos, até eles terem a consciência de que deverão serem criaturas do bem no futuro longínquo. E temos os mundos dos regeneradores, onde as almas têm o que expiar com novas lutas pelas suas lutas. Então, são mundos onde que a consciência que Deus já coloca ali como sendo um aprimoramento para o homem, em direção ao homem no ser humano. Então, são regiões aonde que o esforço desses bilhões de anos que passaram de um reino para o outro, eles vão tomando uma consciência, mas uma consciência plena, uma consciência de sentimento, uma consciência do ambiente, para eles se preparando para outros mundos. E isto também leva bilhões e bilhões de anos. Depois nós temos os mundos felizes, onde o bem se sobressai o mal, e aonde que já existe uma preparação desses mundos para que já seja formado o corpo espiritual, o corpo etéreo
do ser humano. Então ali já existe uma consciência, o início de uma consciência da dor, da alegria, do sentimento, aonde que já começa a ter uma vida voltada ao ser humano. E isto também, o processo são bilhões e bilhões de anos, né? E temos os mundos celestes ou divinos, espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então são mundos onde que todos os espíritos já passaram por todos os processos de reencarnações, de evolução de sentimentos, já se aprimorando para se posicionarem, e aqueles que tiverem oportunidade ou ainda a necessidade de várias experiências, retornarem à Terra. E outros vão para outros mundos, também se evoluindo dentro das suas evoluções. Então, como nós podemos dizer que Deus não existe, né? Nessa organização galáxias, nessa organização planetária, aonde que Ele sabe onde que cada um deve de estar no seu habitat para a sua evolução, para o seu aprimoramento e para a sua perfeição. Então, todos esses mundos, o objetivo é a perfeição do ser humano. Então, por isso que o nosso corpo tem água, nós sentimos dor, né? Nós sentimos o nosso corpo, ele é o processo, a somatização de todas estas experiências desses mundos. E o objetivo qual que é que Deus nos dá sempre? É nós aprimorarmos a nossa inteligência e os nossos sentimentos de amor, de humildade e de bondade, né? E dentro deste processo, Deus nos presenteou a Terra, que pertence à categoria dos mundos de provas e expiações. Então, este mundo onde que nós estamos habitando hoje é o mundo de provas e expiações, na somatização de todas essas experiências que nós atravessamos de bilhões e bilhões e bilhões de anos, e que agora nós estamos entrando neste mundo de regeneração, no mundo onde que nós temos que termos somente a bondade e somente a humildade para nós seguirmos para mundos felizes. E aqui, qual que é o encerramento dessas experiências, entre aspas? É a morte, né? Onde que nós deixamos o nosso corpo físico, que pertence à Terra, as energias carnais aqui ficam, mas nós vamos em espírito habitarmos outros mundos, outras galáxias, outras experiências. Então, por isso que nós somos imortais, né? Porque nós deixamos aqui e vamos nos aprimorarmos em outros mundos, com outras regiões, em outras galáxias, em outras em formas das estrelas, em formas do céu, onde quer que nós elaboramos, para nós nos aprimorarmos. Então, por isso que Jesus nos deixou esta mensagem: na casa do meu Pai há muitas moradas dentro deste universo. Então, são esses universos, são essas moradas que irão nos impregnar para a nossa evolução, para o nosso livre-arbítrio e para nós executarmos o amor onde quer que nós estejamos. Então, o objetivo dessas moradas, o objetivo desse trabalho grandioso de Deus é nos mostrar que somente a bondade é que vai nos levar à perfeição de Deus, porque Deus é perfeito, Deus é bondoso, Deus não é vingativo, né? Igual nos diz no Velho Testamento, né? Que Deus, ele é colérico e é vingativo. Então, aqueles povos daquela época, eles tinham essa vingança, né? Achando que Deus era vingativo e que Deus era colérico. Então, como que um ser que oferece moradas para as experiências no amor, ele quer se vingar, né? E outras interpretações que nós temos também sobre Deus, né? Dos povos primitivos, que eles acham que a existência de Deus são de várias formas, né? Então nós temos o Deus Sol, o Deus Lua,
o Deus das estrelas, o Deus do trovão. Então, como nós podemos dividir Deus nessas etapas, vários deuses, né? Então, Deus seria uma pessoa, seria um ser totalmente individualizado, ele pertence, vamos supor, ao Deus dos trovões. Então, aquele Deus lá, ele não poderia se acoplar ao Deus das estrelas, ao Deus da lua. Então, essas interpretações de vários deuses, né, é uma interpretação assim bastante delicada, porque se Deus fosse essa divisão, nós não poderíamos nem estar aqui, né? Porque Deus, se ele é do trovão, se ele é das estrelas, e nós como é que ficamos, né? Então, Deus, ele é único. E nós fazemos parte, nós somos miniaturas de Deus em evolução, em aprimoramento, em todo o processo da bondade da criação de Deus. Porque Deus, ele é único, ele é presente e, acima de tudo, ele é um ser que sempre está voltado para a nossa bondade, a nossa perfeição, e nós estamos a caminho desta criatura, onde que cada um de nós pode projetar Deus de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu livre-arbítrio, e todos os pensamentos Deus nos aceita, né? Então, como nós vamos entender a mensagem de Deus dentro de uma flor? Como nós vamos projetar ou vamos supor, ou construir uma rosa na sua essência? Então, é a presença de Deus que nos traz toda essa sua bondade, e a sua presença está na nossa própria vida, em tudo aquilo que está em nossa volta, é a presença de Deus na sua infinita bondade. E dentro dessa definição, Kardec nos diz: a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. Essa sabedoria não pertence duvidar da sua justiça nem da bondade de Deus. Então, desde uma folha que cai até o universo, Deus está presente. Desde aquela sementinha de mostarda, que às vezes a gente precisa de uma lupa para poder vê-la, até a construção de um palácio, Deus está presente. Então, tudo que está aqui na Terra é uma cópia da presença de Deus no universo. E tudo que está no universo está acoplado aqui na Terra, mas de uma forma energética, de uma forma aonde que nós usufruímos desse ectoplasma, nós usufruímos dessas energias cósmicas para o abastecimento da nossa própria vida. Então, Deus é a vida, Deus é a misericórdia, e Deus é justo, e Deus sabe de tudo aquilo que ocorre dentro de nós. Então, por isso que nós precisamos respeitar a vida, respeitar a natureza, respeitar o universo, respeitar tudo que está em nossa volta, porque tudo é criação de Deus. E se Ele nos permite estarmos aqui na Terra, nesse mundo de expiação, é porque o objetivo de Deus é que nós possamos, ao sairmos desta experiência terrena, muito melhor do que quando Ele nos trouxe de volta aqui. Então, esta é a mensagem da noite. Desejamos que Deus nos traga bastante saúde, bastante paz, porque é isso que Ele está e sempre quis para nós. Tá? Então, agora nós vamos nos colocarmos à disposição de Deus, de Jesus, daquele ser que nós amamos, que este Jesus maravilhoso, que é uma essência de Deus e que é nosso irmão. Então, se Jesus é nosso irmão, nós também somos pequenos deuses, pequenos Jesus, a caminho de uma evolução, a caminho de um ser de luz. E neste propósito, nesta paz que Deus nos presenteia,
nós vamos abrindo o nosso coração neste momento, como se Deus tinha uma chave dourada nas suas mãos e Ele abrisse neste momento o nosso coração, dizendo-nos que a tua luz, a minha luz, eu te guio, a minha luz eu te reforço, a minha luz eu te dou a coragem, a minha luz eu te dou a saúde, a minha luz eu venço, tu vences as dificuldades, as incertezas, o medo, a doença e todo sentimento que nos inquieta. E a ti, Jesus, neste momento, com os nossos corações abertos a Deus, e como tu estás sendo intermediário entre nós e Deus, porque nos deixaste este grande recado, que para ir a Deus tínhamos que passar pelo teu caminho. E aqui estamos, Jesus, no teu caminho. Aqui estamos, Jesus, te rogando que a misericórdia do Pai possa interceder nas nossas vidas, nas dificuldades que estamos atravessando, para que tenhamos a perfeição deste Deus dentro de nós, em forma de luz, em forma de uma força divina, para que possamos sermos uno na tua própria misericórdia. E a ti, Jesus, nós te pedimos que nos traga toda esta oportunidade de conhecer-te no caminho da verdade e da vida, e termos a compreensão, a humildade, a tolerância e a fé, para podermos estarmos prontos para as renovações que nos chegam, para as mudanças repentinas que às vezes nos chegam e nos tornamos criaturas distantes de Deus, distante da tua misericórdia, Jesus. E que neste momento, onde que a nossa terra mãe, esta terra luz, esta terra dourada, esta terra azulada que no qual nós pertencemos, que ela possa receber da misericórdia do Pai toda a paz, toda a luz e todo o alimento do Espírito, para que todos nós que somos presenteados por Deus para estarmos aqui nesta terra, possamos levantarmos a bandeira da gratidão e a bandeira da paz para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, por aqueles que dizem os nossos inimigos, e que Ismael na sua terra, na sua luz dourada, entrelaçada a Jesus diante de Deus, que possa iluminar a nossa terra brasileira, com a presença de Deus na natureza, esta natureza tão bela, tão sábia, que nos oferece a tudo e a todos. Que a luz do Pai possa iluminar esta terra bendita, como sendo a preparação do solo do alimento do universo. E que a terra bendita chamada Brasil, que esteja sendo iluminada e fortalecida pela grande luz de Jesus e pelas luzes do nosso Pai, que te agradecemos por tudo e por todos. E que o nosso planeta Terra, que através desta nossa prece em direção do nosso Pai da vida, que esteja sendo iluminado pela paz, pelo alimento do Espírito, o alimento da matéria,
para que Deus nos traga sempre a perfeição da sua essência, no qual nós te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós saberemos perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livrar-nos de todos os seus males, pois sabemos que Tu é o poder, o reino e a glória para todo sempre, e que a Tua perfeição, Deus, a Tua misericórdia, Jesus, possa estar sempre dentro de nós, para sermos instrumentos de paz, instrumento de luz, onde quer que estejamos, é onde que este Deus de misericórdia nos coloca sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe até a chegada dos nossos lares.